Muito boa noite, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso bate-papo ao vivo. E na noite de hoje, nós queremos conversar sobre comunidade que ajuda. Como a vida em comunidade cristã supera a crise. Então, já vi que vocês estão entrando aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite, Dona Hilda. Boa noite, Gabi. Como vai? Tem mais gente entrando aí. A Amanda entrou. Oi, Amanda. A Cleiva, a Giovana, sejam bem-vindas. Também a Patrícia. O Marcelo e a Mirna estão acompanhando, legal. A Vera e o Sérgio Gester também, a Lídia. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aí com a gente, para a gente bater um papo na noite de hoje. E hoje a noite é de todos nós. Eu não quero ficar conversando sozinho na noite de hoje. Na noite de hoje, eu quero que vocês também falem. E então, conto com vocês aí para a gente ter uma boa noite de diálogo, para a gente ter um momento de reflexão bem bacana, bem especial. E vamos então ao que interessa. No nosso último encontro, domingo agora, que passou, no dia 5 de abril, nós conversamos sobre esse tema aí. Um dia a tempestade passa, perceba que Deus continua presente. E nesse encontro, nós conversamos coisas que são pressupostas para o nosso encontro de hoje. Então, se você está assistindo a live na noite de hoje, mas não ouviu o nosso culto transmitido dia 5 de abril, no domingo, vai lá depois, dá uma escutada, ou escuta amanhã, quem sabe. Tem coisas bem bacanas lá, bem valiosas, e que nos ajudam a entender um pouco melhor o que nós vamos conversar na noite de hoje. Se você ainda não assistiu, não tem problema, você vai entender tudo o que nós vamos conversar aqui no nosso bate-papo online. E esse versículo aí, que está sendo projetado para vocês, de 2 Coríntios 1, 3, foi um dos versículos que a gente conversou na última parte do nosso encontro de domingo. E quem está escrevendo esse versículo é o apóstolo Paulo. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo aqui, ele estava passando por momentos de dificuldade. E ele nos diz que bendito seja Deus, e que esse Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E no slide seguinte, a gente tem uma breve recapitulação do que nós conversamos no domingo. De que Deus enxerga o nosso sofrimento, de que Pai das misericórdias quer dizer que Deus tem um coração que se compadece do nosso sofrimento. Deus percebe nós quando nós estamos sofrendo, e até mesmo quando está tudo bem. Por que isso é importante? Por que a gente conversou isso no domingo? Porque momentos de crise, momentos de dificuldade, como nós estamos enfrentando nos últimos dias, eles têm um potencial muito ruim para a nossa vida de fé. Momentos de crise, muitas vezes, nos impedem de enxergarmos a presença de Deus. A doença, o sofrimento, o luto, as preocupações em excesso, às vezes nos fazem pensar onde é que está Deus. Deus não está presente. E por isso foi tão importante o nosso encontro do domingo, para a gente poder perceber que Deus está assim presente. Ele está te enxergando nesse momento de sofrimento. Também Deus nos ajuda. E através da história da viúva e do profeta Eliseu, e também daquilo que o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios 1, nós vimos que Deus enxerga, que Deus ajuda. No caso daquela viúva, ele agiu de forma extraordinária. Mas nós conversamos que Deus também age de formas ordinárias. O que é algo ordinário? Algo ordinário é algo muito simples, algo muito pequeno, que não chama atenção. Deus também cuida de nós, por meio de pequenas coisas. E, por fim, Deus consola. O apóstolo Paulo diz ali, naquele versículo que a gente leu há pouco, Deus é o Deus de toda consolação. Isso quer dizer que Deus não é um Deus ajudador, não é um Deus que está aí para resolver todos os nossos problemas, mas é um Deus que nos consola. Um Deus que, se ainda tudo deu errado, Ele vai nos consolar. Por isso que Deus é Deus de consolação. Porque as coisas dão errado. As coisas saem de forma como nós não queremos. E nós ficamos tristes, angustiados, temerosos com o futuro.
mas Deus está aí para nos consolar sim. E a proposta da noite de hoje é nós conversarmos que a vida em comunidade cristã supera crises. E supera também a crise que nós estamos vivendo. E a pergunta agora então é como? Como nós vamos superar essa crise? Como nós, que comunidade cristã, podemos superar o tempo que nós estamos vivendo? E na noite de hoje, eu não vou poder trazer todas as respostas. E aliás, eu não sei todas as respostas, eu não tenho essa capacidade. Mas na noite de hoje, quem sabe, nós podemos fazer como o Jorge nos falou nos encontros passados, de que momentos de crise também são momentos de amadurecimento. E quem sabe a nossa comunidade, a que Palmitos, possa sair mais madura desse tempo de crise. Quem sabe na noite de hoje a gente possa tomar como propósito alguns impulsos para que a gente viva uma vida em comunidade que possa superar esse momento e que, quem sabe, essas atitudes se perpetuem depois desse momento de crise e que possa ser para a nossa união, para o nosso amadurecimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Agora, antes de a gente ir para o texto bíblico, eu quero deixar uma pergunta para vocês, e ela está sendo projetada aí. Você lembra de algum momento ou episódio difícil de sua vida em que Deus, A, o ajudou através de algo extraordinário, B, ajudou através... A era algo ordinário, B, ajudou através de algo extraordinário. O que é extraordinário quer dizer um milagre, algo que realmente não é normal. E algo ordinário, algo pequeno, corriqueiro, mas que ali você viu o cuidado de Deus. E C, trouxe consolo inexplicável para uma situação muito difícil. Então respondam aí no chat, e enquanto vocês vão respondendo, eu vou compartilhar um momento da minha vida. 2 anos atrás, eu perdi o meu avô. E eu experimentei naquele período um consolo inexplicável. A morte muitas vezes nos parece algo terrível, algo extremamente angustiante. E eu lembro que eu estava no velório do meu avô, a Emily estava do meu lado, a minha noiva, e eu lembro de ver os meus familiares chorando, especialmente os filhos do meu avô, e eu lembro de que naquele momento de tristeza, eu ganhei um consolo inexplicável de Deus. Porque no momento em que é tão angustiante, tão entristecedor, eu lembro que eu orei e disse: olha Deus, eu fico muito triste pelo falecimento do meu avô. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz pela vida que ele viveu. E eu disse isso para Deus porque o meu avô foi um homem que encontrou a Jesus Cristo. O meu avô foi um homem que caminhou com Deus. Ele teve falhas, ele teve lutas, dificuldades e sofrimentos, mas eu sou grato a Deus pela vida dele. E naquele momento eu percebi isso. E isso foi um consolo maravilhoso. Poder agradecer a Deus no final da vida do meu avô pela vida dele. De que ele caminhou com Deus e que ele com certeza vai estar no céu um dia, se ele já não está lá. Então quando Jesus voltar, e foi consolador, para mim naquele dia perceber que ele vai estar no céu com Jesus quando Jesus voltar. Isso foi ótimo. E foi muito bacana. Vamos ver o que vocês responderam aqui. Thalita respondeu letra C, trouxe consolo inexplicável para uma situação muito difícil. Legal, Thalita, que bom. Que bom que tu consegue perceber isso. Perceber a forma... lembrar de episódios da nossa vida. Episódios difíceis em especial, em que Deus nos ajudou, é fundamental em um momento de crise. E também, especialmente, para a nossa vida em comunidade. E você vai entender melhor o porquê disso daqui a pouco. A dona Hilda disse A e C, ajudou através de algo ordinário, legal, e também trouxe um consolo inexplicável. A Dilce disse mais a C, legal, disse Dilce. E a Gabi também diz assim, muito bacana, gente, obrigado pelas reações de vocês. E que bom que vocês conseguem olhar para a vida de vocês e ver momentos em que Deus atuou, cuidou, protegeu vocês em momentos difíceis. E vocês já vão entender o porquê isso é tão importante.
se vocês já não sabem. Então, pessoal, quero convidar vocês para nós continuarmos lendo o texto de 1 Coríntios 1, que nós começamos no domingo. E aí, o Jorge já me corrigiu aqui, não é 1 Coríntios 1, é 2 Coríntios 1, e ele está certo, está projetado certinho ali para vocês. Nós lemos o versículo 3 agora há pouco, falando que Deus é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E no versículo 4 e 5, Paulo continua dizendo o seguinte: que Deus, então, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha só, eu quero fazer dentro desse texto alguns apontamentos. E vocês vão ter a projeção aí de que apontamentos são esses. Primeiro, Paulo diz que Deus nos consola, de que o consolo vem de Deus. E isso é algo muito importante nós percebermos. Nós precisamos perceber que, nesse momento de dificuldade, quando a ajuda ainda não chegou, quando nós estamos extremamente preocupados, ou caso a ajuda não venha, nós, comunidade cristã, meu que Palmitos, ou você sendo cristão, onde você está, nós precisamos saber que o consolo vem de Deus. Ele não vem de outro lugar. Que o consolo vem de Deus e nós precisamos ir até Deus e buscar esse consolo lá. Não há outro lugar. Agora, Paulo diz que Deus nos consola. E, em primeiro lugar, Deus nos consola para trazer paz para a nossa vida. E isso nós já conversamos no domingo, de que Deus vem ao nosso encontro com consolo, para nos trazer paz. Mas olha só que coisa interessante ele diz. Ele diz que Deus não consola o nosso coração apenas para termos paz, mas que para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha só, parece que agora o consolo que vem de Deus, ele tem um dever implicado ali, para que consolamos os outros com aquilo que recebamos de Deus. Por isso Deus nos consola. Não para que apenas o nosso coração fique em paz, mas para a gente passar isso adiante. Para que a tribulação que nós enfrentamos, a gente possa consolar os que também estão enfrentando a mesma coisa. E nesse tempo de pandemia, de crise financeira, de preocupações, de medo, todos nós, todas as pessoas estão passando pelo mesmo problema. E se nós, cristãos, recebemos consolo, nós devemos compartilhar ele uns com os outros. O consolo que nós recebemos de Deus neste momento é também um dever. E na Bíblia, geralmente é assim. Geralmente na Bíblia, tudo aquilo que Deus dá para o seu povo, eles são chamados a compartilhar uns com os outros e também dar para aqueles que não conhecem a Deus. O Jorge frequentemente nos lembra de que Deus nos abençoa quando nós nos relacionamos com Ele, mas nós precisamos ser canal de bênção para a vida das outras pessoas, de que Deus quer agir através de nós. Na minha vida, no domingo, eu também comentei de um episódio na minha adolescência em que eu coloquei diante de Deus diversas preocupações da minha vida. E aquele período trouxe marcas para mim, para a forma como eu encaro as coisas, me trouxe problemas de saúde emocional, também saúde física por causa da ausência de saúde emocional. E hoje, eu vejo os problemas que Deus me ajudou a enfrentar, daquele período até agora, e vejo que, porque eu enfrentei esses problemas, porque Deus me ajudou, eu posso ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Agora, eu vejo em todo aquele sofrimento um sentido. E Deus traz sentido para o nosso sofrimento dessa forma. Não é que Deus agora nos faz sofrer para a gente aprender, ou que Deus envia o sofrimento, mas de que Ele usa os sofrimentos que aparecem no nosso caminho.
Ele se compadece do nosso sofrimento, mas Ele usa isso para a gente ser canal de bênção para outras pessoas. E você é chamado a compartilhar com os outros o consolo que você receber de Deus, o cuidado que você receber de Deus. E quem sabe isso é o que nós podemos fazer aqui na Milk Palmitos. Consolar uns aos outros. Se você receber algum consolo de Deus, se você tem recebido, já recebeu, compartilhe ele com alguém. Conte para alguém, para mais alguém poder se sentir consolado através do consolo que Deus te deu. E Paulo vai dizer que por meio de Cristo transborda na nossa vida o consolo. E fato é que o que Jesus Cristo fez na cruz, nos enche de consolo e transborda para as outras pessoas. E um detalhe rápido, antes de nós irmos adiante. Não tente encontrar sentido no sofrimento antes de você receber o consolo de Deus. Encontrar sentido em meio ao sofrimento é um exercício muito doloroso às vezes. Espere você receber o consolo de Deus. Então você vai encontrar sentido no sofrimento e vai poder fazer a diferença na vida das outras pessoas, assim como Deus fez na sua. E isso é muito legal. 2, uma comunidade cristã, ela supera um momento de crise quando ela não se envergonha do seu sofrimento. E olha só o que o apóstolo Paulo fala, 3 versículos adiante. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Antes de a gente ver algumas implicações desse trecho, eu preciso explicar para você o que está acontecendo aqui. Paulo está falando dos seus sofrimentos para os cristãos da cidade de Corinto. Por isso, o livro se chama Segunda Carta aos Coríntios, porque são os cristãos da cidade de Corinto. E Paulo precisa falar desses sofrimentos aqui, porque essa comunidade está desprezando Paulo. Paulo foi a pessoa que, muito provavelmente, pregou do evangelho para esses cristãos, que então se tornaram cristãos, depois que ele pregou, se tornaram uma comunidade cristã, e eles agora estão desprezando Paulo. Por quê? Porque Paulo foi um homem que sofreu muito. Paulo sofreu naufrágios, doenças, ele foi açoitado, foi preso, foi humilhado, foi desprezado. E para a cabeça desses cristãos, eles estão pensando assim, olha, um homem de Deus, se é de Deus mesmo, não ia acontecer essas coisas todas. Se Paulo sofre tanto, então é porque Deus não está com ele. Porque se Deus estivesse com ele, ia ficar tudo bem. E Paulo agora está dizendo, não, eu quero que vocês conheçam os meus problemas. Vocês precisam conhecer eles. E Paulo está dizendo que ele e as pessoas que viajavam com ele tinham até mesmo uma sentença de morte. Foram presos e estavam sentenciados à morte. E ele quer que os coríntios percebam que ele sim sofre. E hoje em dia nós temos igrejas que dizem que vai dar tudo certo. Que se você estiver com Deus, nada de errado vai acontecer. De que se você dizimar tanto, Deus devolve 10 vezes mais. Mas não é assim que funciona. Deus é o Deus do consolo, não o Deus da proteção, não também o Deus da barganha. Vamos dar uma olhada agora para o texto? Olha só, Paulo chama, no início do texto, irmãos. E ele diz, não queremos que vocês desconheçam as tribulações, os problemas que eles enfrentavam, as dificuldades, os muitos sofrimentos. E o primeiro ponto é que Paulo está dizendo que irmãos na fé precisam conhecer os sofrimentos uns dos outros. E aí eu preciso te perguntar, será que a gente conhece o sofrimento uns dos outros? Será que na nossa comunidade cristã aqui nós sabemos o que os outros estão passando? Será que os outros sabem o que eu passo? E Paulo deixa muito claro de que os sofrimentos foram muito além da capacidade de ele e dos companheiros dele suportarem. E de fato é assim. Nós enfrentamos sofrimentos
talvez você está enfrentando agora. Um sofrimento que vai muito além da capacidade de você suportar. E você precisa de pessoas do teu lado. E como Paulo diz ali, não só de pessoas, mas do próprio Deus. A gente precisa de cuidado e de consolo do próprio Deus. E muitas vezes, Deus permite sofrimentos maiores do que a gente pode suportar, para a gente aprender a depender dEle. Porque Deus nos ama e sabe que é melhor para nós estarmos perto dEle, Ele permite situações em que nós somos obrigados a ir correndo para o colo dEle. Nós somos obrigados a entrar na presença dEle e dizer, Deus me ajuda, porque eu não estou suportando mais. E talvez você está se sentindo assim agora. Sabe que você pode fazer isso. Você pode ir ao encontro de Deus. E também aqui, nessa comunidade, se você não faz parte dela, saiba que aqui você pode encontrar ajuda. Nós estamos de braços abertos para te receber, se você nunca veio aqui. Sinta-se convidado a estar entre nós. E também se você está em sofrimento e não sabe o que fazer, sinta-se incentivado a entrar em contato. Deus tem nos consolado e nós queremos consolar você também. Ajudar a você assim como Deus tem nos ajudado. E a promessa de Deus é que, estando na presença dEle, não haverá sofrimentos que nós não possamos suportar, com a ajuda dEle, porque Ele é o Deus do consolo. E se tudo dá errado, nós podemos suportar com a ajuda dEle. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente conversar um pouco. Você já teve a oportunidade de dividir seus sofrimentos com alguém? Você já teve a oportunidade de estar passando por um momento difícil e teve a oportunidade de conversar com outro cristão, pedir ajuda, contar para ele o que está acontecendo e dividir seus sofrimentos do coração com ele? Se você teve, diz lá sim ou não. E se você disser que sim, eu queria saber, como foi poder contar com alguém num momento difícil? Diz aí pra gente, vamos conversar um pouco. Desde já eu quero também contar um episódio meu. Domingo eu comentei com vocês de que tem sido um período desafiador para mim também. Para mim e para minha noiva Emily. A gente teve o casamento adiado indeterminadamente. E isso aconteceu por conta aí da pandemia, que está se instalando também no nosso país. E isso me derrubou para valer. Me derrubou porque frustrou os meus planos, frustrou as minhas expectativas. Pareceu que Deus não estava mais cuidando de nós. Isso me derrubou por alguns dias. E foi muito bom eu conversar com uma amiga que eu conheci na faculdade, o nome dela é Thaís. Se tu está assistindo, Thaís, um grande abraço para ti. E foi muito bom poder dividir com ela o que estava no meu coração. Foi muito bom dividir com ela todas as coisas que estavam acontecendo. E foi bom que ela teve maturidade, eu sei que ela vai manter aquilo em segredo, e ela teve maturidade para me ouvir, para me compreender, para me incentivar a seguir em frente. E, como foi especial, sabe? Eu pude sentir o cuidado de Deus através das palavras dela, através da nossa conversa. E foi muito especial. E se você nunca teve essa oportunidade, ou você nunca pensou em dar essa oportunidade para alguém, eu aconselho você a fazer isso. Vamos ver aqui o que vocês têm nos respondido. Sempre achamos que o nosso sofrimento é maior. É verdade, Juliana. Ainda voltando para o assunto do sofrimento, a gente sempre pensa que o nosso sofrimento é maior porque ele é nosso. A verdade é que, se a gente comparar, há pessoas que sofrem mais do que outras. Mas o sofrimento é algo tão pessoal que a gente não é bom a gente ficar comparando. Sabe, o sofrimento é algo que é difícil comparar. Porque eu posso estar enfrentando algo não tão complicado quanto vocês, mas ainda assim esse sofrimento pode me deixar muito mais para baixo do que os sofrimentos grandes de vocês têm deixado vocês. E por isso, nesse momento, a gente precisa olhar com
com seriedade, com sinceridade para o quão grande nosso problema é, não aumentar ele, mas também viver os sofrimentos e colocar eles diante de Deus. Não só ignorar, sabe, dizer, isso não é tão grande, isso não tem importância, e na realidade aquilo está te machucando para valer, aquilo está te preocupando para valer, tu está perdendo sono, tu está perdendo a paz. Quem sabe, a gente deve sempre considerar com seriedade, com veracidade os nossos sofrimentos e colocar eles diante de Deus. Vamos vendo aqui também. Com certeza a Thalita diz sim. A Dilce diz sim, nos sentimos mais aliviados. Que bom, Dilce. Eu também me senti assim esses dias, bem mais leve. A Lídia diz sim, me senti mais leve. Legal, Lídia, que bom. Que bom mesmo. A Giane, sim, aliviou e serenou meu coração. A Nair, sim, me senti confortável. Legal, Nair. Dona Hilda diz, sim, com certeza, foi muito bom. E aliviou a carga que eu tinha. A Thalita diz, me senti aliviada. Alivia o coração e a gente se acalma, diz a Juliana também. Exatamente. Sabe, eu quero que você entenda que ter alguém para contar alivia o nosso coração. Alivia porque a gente divide as nossas cargas com alguém. A gente vive num mundo que gosta de caminhar sozinho e não preza por estar junto de outras pessoas, dividir os problemas com as outras pessoas. A gente só gosta de compartilhar aquilo que é bom. A gente só posta no Instagram e nas redes as coisas boas. Mas a gente não fala dos problemas. E muitas vezes eles nos machucam muito. E por isso a comunidade cristã, ela supera a crise, não se envergonhando do sofrimento. Muitas vezes a gente olha para o sofrimento de outras pessoas e diz, não, eu não vou falar. Eu não vou compartilhar porque tem gente que sofre muito mais do que eu. E a gente se envergonha. A gente deixa de compartilhar por medo do que os outros vão pensar. Mas a gente precisa entender numa comunidade de fé que sofrimento não se compara. Talvez as implicações das situações são muito diferentes. Há coisas que são muito mais graves. Mas como cada um reage a isso é algo muito pessoal. E a gente precisa ser compreensível. A gente precisa ser sensível à necessidade dos outros. A gente não deve ser como a comunidade de Corinto, que era insensível aos sofrimentos de Paulo. Mas Paulo, ao contrário, é sensível à necessidade dos coríntios, porque ele faz os alertas, ele se comunica, ele envia uma carta, ele fala do desejo em estar entre eles. Obrigado pelas contribuições de vocês, muito legal. Que bom que vocês conseguem olhar para a vida de vocês e enxergar que momentos de compartilhar as cargas com pessoas foi importante. De que vocês se sentiram mais aliviados, mais leves, que vocês perceberam o cuidado de Deus, isso é muito bom. Eu quero incentivar vocês, especialmente se você é daqui da Melco de Palmitos, a colocar isso em prática. Vamos levar os fardos uns dos outros, especialmente agora, especialmente nesse tempo de dificuldade. Vamos dividir aquilo que está no nosso coração com os outros, aquilo que está pesando, e vamos carregar o que pesa no coração das outras pessoas. Será que é um bom desafio? Vocês topam? A gente lançou a campanha Ligue para Alguém, e olha, eu recebi a ligação de alguém ontem, foi uma pessoa da comunidade, e ela ligou para mim e disse, olha, Tiago, estou orando por ti, vim ver como é que você está, e foi muito bom. Eu me senti muito alegre. E eu agradeci a Deus por aquela ligação, pela vida daquela pessoa. Foi bem especial saber que ela estava carregando as minhas cargas diante de Deus e colocando em oração. Muito bacana mesmo. Por fim, terceiro ponto, como a comunidade cristã supera a crise? Vamos dar uma lida ali, então, nos versículos 10 e 11. Eu esqueci de colocar a referência ali em cima, pessoal. Se eu não me engano, é o 2 Coríntios 1, versículos 10 e 11. O Paulo diz, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graça por causa
Desculpa. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Olha só, uma comunidade cristã, ela supera a crise olhando para trás, para poder então seguir em frente. E nós estamos num momento em que é difícil a gente olhar para frente, e é difícil agora nós termos paz com o que está por vir. E olha só o que o Paulo fala. Ele diz que Deus livrou ele e os seus companheiros da sentença de morte. E que agora a esperança deles é que Deus continuará a livrar eles. Paulo olha para trás, diante das situações agora que são difíceis, diante daquilo que, os problemas que estão diante dele, ele olha para trás. Que não só o olhar para trás é importante, mas ele diz para os cristãos de Corinto o seguinte: olha, vocês nos ajudam com as orações de vocês. Quando vocês oram por nós, pelo trabalho que nós temos feito, de pregar o Evangelho por tantos lugares, fazendo tantas viagens, vocês nos ajudam. Vocês tornam o nosso fardo mais leve. Nós suportamos as dificuldades com mais facilidade porque vocês estão orando. E Paulo chega à conclusão de que, pelo favor agora que Deus concedeu a eles, por todas as vezes que Deus cuidou deles, muitos darão graças. Olha que interessante, Paulo está nos falando de oração comunitária, de quando cristãos oram uns pelos outros, de quando cristãos agora dividem as cargas uns com os outros. E agora esses que escutam o irmão que está com dificuldade, o outro cristão que não sabe como sair de determinada situação. E quando se percebe que não há o que fazer por essa pessoa, não há o que eu possa fazer, então vamos orar. Vamos chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, senta com essa pessoa. Aliás, nesse período é melhor não sentar com essa pessoa, faz uma ligação de chamada de vídeo e ora com essa pessoa. Coloca ela e os problemas dela diante de Deus. E Paulo diz que isso, quando pessoas oram umas pelas outras, é quando pessoas dividem as cargas. Quando nós levamos as cargas uns dos outros. E ele diz que então quando Deus responde essas orações, a esperança é multiplicada. A alegria é multiplicada. Porque se eu estou passando por uma dificuldade muito difícil, por exemplo, e agora o Jorge vem e ora comigo, e você que está me ouvindo também faz uma chamada de vídeo comigo, conversa comigo, eu conto o que está acontecendo, você ora comigo, pede para Deus cuidar de mim, cuidar dessas situações, e agora Deus responde, e Deus cuida de mim, Deus resolve a situação, ou Deus não resolve, mas consola o meu coração. Agora não só eu me alegro, mas vocês que oraram por mim também vão se alegrar. Isso é dividir cargas e multiplicar alegrias. Gente, vida de fé, em comunidade, é olhar para trás e ver onde Deus cuidou de nós, para a gente poder seguir em frente. É também nós contarmos como Deus cuidou de nós no passado, para outras pessoas, para que elas também sintam a esperança que nós temos, pela forma como Deus cuidou de nós no passado. Aquela resposta da primeira pergunta que vocês colocaram no chat, saiba que eu desafio você a compartilhar isso com alguém nesse tempo de dificuldade. E também, eu quero desafiá-los a gente orar uns com os outros, não só uns pelos outros. Faça chamada de vídeo com alguém, ore com essa pessoa pelos problemas dela, que você vai estar dividindo cargas com essa pessoa. Você vai permitir que ela sinta mais leve. E quando Deus responder, ou quando Deus consolar a tristeza dela, por algo que deu totalmente errado, vocês dois sentirão a alegria do cuidado de Deus. E assim Deus multiplica a nossa esperança e a nossa alegria através da oração.
Por último, e indo para o final, quero mostrar para vocês esse desenho aí, esse esquema aí. Temos aqui pessoas, e esse esquema nos mostra como funciona o mundo durante a crise. E cada um está assim atualmente. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem diante de si um monte de situações difíceis. Agora, no próximo, eu quero que vocês vejam como a comunidade cristã agora lida com a crise. Se vocês verem aí agora, tem Deus no nosso esquema. Deus está aparecendo ali em cima. E quando nós colocamos os nossos problemas diante de Deus, e Deus lida agora com os nossos problemas, nós somos chamados a fazer algo diferente. Olha só, quando Deus cuida de nós, nós agora podemos cuidar dos outros. Quando Deus traz consolo, Deus traz ajuda, nós somos chamados a ajudar os outros. E vamos para o próximo. Olha só esse esquema aqui. Comunidade orando. Divisão de carga e multiplicação de alegria. Agora, finja que essa comunidade somos nós. E quem sabe um de nós traz um problema. E todos nós agora oramos por essa pessoa. E levamos diante de Deus o problema que essa pessoa nos traz. E agora, se Deus responde à nossa oração, traz ajuda, o conforto, o consolo para essa pessoa, não só ela se alegra, mas todas as outras pessoas também se alegram. E isso, dessa forma, nós podemos viver um momento de crise como esse, dividindo cargas, multiplicando alegrias. Porque às vezes, se eu dependo só do que Deus faz na minha vida para me alegrar, às vezes eu acabo não percebendo tanto o agir de Deus. Porque Deus não age na nossa vida todos os dias. Não é todo dia que Deus age poderosamente, ordinariamente, extraordinariamente. Ou com o milagre do consolo. Não é todo dia que Ele age assim na nossa vida. Mas se nós somos em vários, em muitos, frequentemente, nós vamos nos deparar com o agir maravilhoso de Deus. E dessa forma, nós vamos viver a sua presença em comunidade. Olha que maravilhoso. Olha aqui, como Deus é bom. Por isso, nós não queremos apenas falar sobre isso, mas nós queremos oportunizar você a fazer isso. Eu já desafiei você a orar por pessoas e com pessoas. Ligue para alguém, ore com essa pessoa. Inclusive nós temos a campanha Ligue para Alguém. Daqui a pouco o Jorge vai colocar a imagem dela para vocês. Mas nós queremos oportunizar você agora de uma forma diferente. Nós estamos lançando essa campanha. Conte para nós o que Deus já fez. Grave um vídeo de até 2 minutos e envie para esse número. É o meu número de celular. Grave um vídeo no celular. Deixe ele paradinho, na vertical ou na horizontal, como você preferir. O ideal é na horizontal. E conte em até 2 minutos como Deus agiu na tua vida. Conte um episódio em que Deus trouxe cuidado ordinário, extraordinário, ou um consolo maravilhoso para a tua vida. E agora que nós vamos pegar esses vídeos, vamos trazer aqui alguns deles e vamos compartilhar com todas as pessoas, para que todas as pessoas possam se alegrar com e por você, para que todas as outras pessoas possam perceber que Deus age sim, que Deus cuida, que Deus consola. Por isso essa campanha, nós estamos começando no encontro de hoje. E nos nossos próximos encontros, nós vamos passar os vídeos que vocês nos mandarem. Creio que vai ser bem especial para nós como comunidade. Vai trazer sentimento de união, amadurecimento e proximidade com Deus. Fica o desafio. Sintam-se bem incentivados. Essa é uma ótima oportunidade de a gente dividir cargas e também multiplicar alegrias. Especialmente multiplicar alegrias. E por fim, quero deixar para vocês algumas reflexões e algumas outras práticas. Consolo e ajuda de Deus nos levam a olhar para as necessidades das outras pessoas. Gente, no encontro de hoje, eu espero que você leve isso no seu coração, de que
o consolo, o cuidado que você recebe de Deus, você deve levar para os outros, assim como Paulo fazia e assim como os coríntios faziam com Paulo. Que os sofrimentos e as preocupações estão grandes na sua vida, atualmente. Há fardos que você não tem conseguido suportar. Há coisas que estão tirando a tua paz, tirando o teu sono. Então, se você é parte dessa comunidade, procure alguém de confiança para dividir as cargas e multiplicar as alegrias. Procure alguém. Alguém da sua confiança, alguém que você sabe que é maduro na fé e que você sabe que sabe manter sigilo. Precisa ter sigilo, gente. Se alguém procurar você, saiba que tudo aquilo que ela contar para você, você deve manter em absoluto sigilo. Agora, se você não é parte da nossa comunidade ainda, e você está acompanhando essa live, saiba que você pode contar conosco. Você pode ligar para um dos contatos nossos, que vão estar disponíveis nos slides de avisos, ou ainda se você quiser manter contato com alguma outra pessoa do nosso distrito, sinta-se à vontade. Aqui você vai encontrar ajuda, eu tenho certeza. E aquilo que nós não podemos te ajudar, que fugir ao nosso alcance, nós vamos colocar diante do nosso Deus. E Ele ajuda, e se Ele não ajudar, Ele vai consolar o teu coração. Disso eu não tenho dúvidas. Pessoal, eu gostaria de orar com vocês. Então eu quero te convidar para você, e quem mais estiver aí com você, cruzar as mãos, fechar os olhos. E nós queremos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado que Tu tens cuidado de nós. Que Tu tens cuidado de nós de forma que nós nem conseguimos imaginar. Que nós sequer percebemos todos os cuidados que Tu nos dá. Obrigado que a gente pode se reunir à distância, como nós estamos fazendo essa noite. Senhor Deus, obrigado pela Tua salvação, pelo Teu perdão, por aquilo que Tu fizesse naquela cruz, Senhor. Que o Teu sofrimento naquela cruz transborde na nossa vida em forma de consolo. E obrigado que através do Teu sofrimento, o nosso maior problema já está resolvido. Senhor Deus, nos abençoa. E também abençoa não só a nossa vida individual, mas a nossa vida comunitária. Que a Tua comunidade, os Teus filhos, Senhor, que nós que somos parte dela, Senhor, que nós possamos viver diante de Ti em comunidade. Que a gente possa dividir as nossas cargas uns com os outros e experimentar o Teu cuidado uns dos outros. Senhor Deus, que a gente possa experimentar o Teu cuidado na nossa vida, nos problemas que nós estamos enfrentando, e que com isso a gente possa cuidar e ajudar as outras pessoas, ó Pai. Seja em suas necessidades ordinárias, ou seja naquilo que foge ao nosso controle e que agora nós precisamos colocar diante de Ti. Nos dê coragem para a gente cuidar uns dos outros naquilo que está ao nosso alcance. E também a levar diante de Ti pessoas e seus problemas, para que Tu possas cuidar delas, para que Tu possas consolá-las, ó Pai. Também consola o nosso coração se nós necessitamos. Senhor Deus, que no meio de nós possamos dividir cargas e multiplicar alegrias. Que nós possamos perceber na vida uns dos outros o Teu agir. E que tudo isso seja para a Tua glória. Para que ninguém se torne grande, Senhor, mas que Tu se torne grande no nosso meio. Deus, proteja cada pessoa. Proteja cada família, ó Pai. Senhor Deus, cuida e protege a saúde de cada um que está aqui. Também, se alguém aqui ficar doente nesse tempo de epidemia, por favor, restabeleça a sua saúde o quanto antes. Deus, não deixa faltar dinheiro para pagar as contas. Não deixa faltar dinheiro para colocar comida na mesa, ó Pai. Nós Te pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro. E se alguém aqui necessita de consolo, ó Pai, traz o Teu consolo para essa pessoa. Teu nome que nós oramos. Amém.